Já parou para refletir sobre como seria o céu? Imagina que oportunidade incrível seria espiar a sala do trono de Deus e presenciar o que acontece lá? Isaías teve essa experiência única, e depois de passar algum tempo no céu, ele compartilhou conosco o que viu. Ao contrário da concepção comum nos tempos modernos, onde o céu é retratado como um lugar onde seres alados tocam harpas e voam pelo céu, os relatos de Isaías nos mostram algo completamente diferente. Isaías era um profeta que vivia em Jerusalém e foi enviado por Deus para se comunicar com os líderes de Judá e Jerusalém. Ele começou proclamando uma mensagem sobre o julgamento divino. Advertiu os líderes corruptos de Israel que sua desobediência ao pacto com Deus traria consequências. No livro de Isaías, capítulo 6, versículos 1 e 2, podemos ler: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Essa passagem revela a existência de um trono celestial, onde o Senhor Deus, como o governante supremo de tudo, está assentado. Esse trono celestial é um elemento central e crucial do reino divino. Isaías não foi o único a ter uma visão do trono de Deus. No livro de 1 Reis 22, o profeta Micaías também teve uma visão do trono de Deus. O profeta Jeremias viu o trono de Deus no livro das Lamentações, capítulo 5. Ezequiel teve uma visão do trono de Deus em Ezequiel 1. Daniel teve uma visão do trono de Deus em Daniel 7. Além disso, o apóstolo João registrou em detalhes sua visão do trono de Deus no livro do Apocalipse. Na verdade, o livro do Apocalipse poderia ser chamado de o livro do trono de Deus, já que o trono divino é mencionado especificamente mais de 35 vezes ao longo da obra. Pode ser que Isaías tenha se sentido desencorajado ou até mesmo deprimido após a morte de uma figura proeminente no reino de Judá durante seu ministério. Nesse momento, Deus no céu mostra-se a Isaías, como se dissesse: Não se preocupe com isso, Isaías. Uzias pode não estar em seu trono, mas eu estou no meu trono. O texto afirma: Acima dele estavam serafins. Esses serafins cercam o trono de Deus nessa passagem. Embora sejam referidos como querubins nos Salmos e em Ezequiel, assim como em várias outras passagens, o capítulo 4, versículo 6 do livro do Apocalipse os chama de criaturas viventes. Diante do trono havia algo semelhante a um mar, como uma extensão ampla e cristalina de vidro. No centro e ao redor do trono encontravam-se 4 criaturas viventes repletas de olhos na frente e atrás, capazes de ver e conhecer tudo ao seu redor. Em Isaías 6,3 lemos: E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases dos umbrais se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Nessa situação, os serafins não estão falando diretamente com o Senhor Deus, mas estão proclamando e louvando sua glória e caráter uns aos outros, na presença do Senhor. O texto menciona que a casa se encheu de fumaça. Essa fumaça nos remete à coluna de nuvem que indicava a presença de Deus, a fumaça vista no Monte Sinai em Êxodo 19, e a nuvem gloriosa de Deus que enchia o templo. A nuvem de glória frequentemente simboliza a presença do Senhor. Isaías 6,5 relata: Então eu disse: Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías contemplou a reverência sagrada dos anjos, sua obediência e adoração a Deus, ele percebeu que não apenas era diferente do Senhor Deus, mas também se distinguia dos próprios anjos. O texto afirma: Pois os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Exteriormente, Isaías podia parecer um homem justo e piedoso. No entanto, ao ver o Rei assentado em seu trono, o Senhor dos exércitos, ele tomou consciência de sua própria corrupção em contraste. A vida íntegra de Isaías assumiu uma aparência significativamente diferente quando comparada à perfeição absoluta de Deus. No livro de Isaías, capítulo 6, versículo 6, lemos: Então um dos serafins voou até mim com uma brasa viva em sua mão, que ele havia tirado do altar com uma tenaz.
Esses seres angelicais que cercam o trono de Deus ministraram a Isaías. Um deles voou até ele com uma brasa viva. A brasa era tão quente que até mesmo um anjo precisou usar uma tenaz para segurá-la do altar. O trono é exclusivamente reservado para Deus, que governa e reina a partir dele. No versículo 7 do mesmo capítulo lemos: Ele tocou a minha boca com ela e disse: Veja, isto tocou os seus lábios. Assim, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Observamos que ele tocou a minha boca com ela. Uma brasa ardente foi pressionada contra os lábios de Isaías, uma das áreas mais sensíveis do corpo. Isso deve ter sido extremamente doloroso, mas não há indicação no texto de que Isaías tenha sentido algum desconforto físico. Isaías reconheceu que não servia ao Senhor como esses serafins, esses seres ardentes. Então Deus afirmou: Também acenderei fogo em você. Por isso, uma brasa ardente foi utilizada para purificar Isaías. Jeová, que é um fogo consumidor, só pode ser devidamente servido por aqueles que estão inflamados, sejam anjos ou homens. O pecado de Isaías precisava ser queimado. O fogo do julgamento foi aplicado à sua área de pecado. Essa foi claramente uma transação espiritual. A expressão Santo, Santo, Santo encontra-se mencionada 2 vezes na Bíblia. A primeira ocorrência encontra-se no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 3, e a segunda no livro do Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Em ambas as passagens, essa frase é proferida ou entoada por seres celestiais e está relacionada a uma visão na qual um homem é conduzido ao trono de Deus. Primeiramente, o profeta Isaías vivenciou essa experiência, e posteriormente, foi o apóstolo João. Em Apocalipse 4:8, é descrito que cada uma das 4 criaturas viventes possuía 6 asas e estava repleta de olhos tanto por dentro quanto por fora. Essas criaturas não cessavam de proclamar dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A santidade de Deus é um atributo divino de difícil expressão. Não é algo que herdamos como parte de nossa natureza, mas nos tornamos santos apenas em relação a Cristo. É uma santidade que nos é atribuída, uma santidade imputada. É somente por meio de Cristo que nos tornamos a justiça de Deus, como mencionado em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim, somos tornados aceitáveis diante de Deus e estabelecemos um relacionamento correto com Ele por meio de sua graciosa bondade. A santidade de Deus é o que o distingue de todos os outros seres. É o que o separa de tudo mais. Ela vai além de sua perfeição e pureza sem pecado. A santidade de Deus é a essência de sua transcendência e alteridade. É um atributo que representa seu mistério e nos leva a admirá-lo, à medida que começamos a compreender um pouco de sua majestade. Em Isaías 6, somos apresentados a visão que Isaías teve da santidade de Deus. Ele testemunhou pessoalmente a grandiosidade e pureza divina. Apesar de ser um profeta de Deus e um homem íntegro, Isaías reconheceu sua própria pecaminosidade em contraste com a perfeição divina. Tanto Isaías quanto João compartilham uma visão unificada de nosso Deus Santo, magnífico e glorioso, que é imutável e eterno, sendo o mesmo ontem, hoje e para sempre. A santidade de Deus transcende o tempo, assim como a sua própria eternidade. Os serafins, seres celestiais, dedicam seus dias e noites à adoração incessante a Deus por causa de sua santidade. Durante essa adoração contínua, eles proclamam em êxtase: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. A proximidade dos serafins a Deus e seu louvor revelador possuem uma importância imensurável. Quando os serafins declaram que a glória de Deus enche toda a terra, eles nos oferecem um testemunho direto do que contemplam do topo dos céus. A perspectiva sobrenatural dos serafins revela que a glória de Deus é infinita, de um valor inexprimivelmente precioso e tão poderosa que não pode ser contida em um único domínio. Sua glória transcende os limites celestiais, permeia o reino espiritual e se derrama sobre toda a terra. Essa glória revelada nos permite ter um vislumbre de um Deus santo. Ser santo significa ser único e digno de reverência.
A repetição tripla da palavra santo ao descrever a natureza sagrada de Deus, presente apenas 2 vezes na Bíblia, ambas em momentos em que alguém é transportado em uma visão ao trono de Deus, é de profundo significado. A Tríadia, essa invocação tripla de santo, na adoração dos serafins a Deus, possui uma importância significativa. A Tríadia, uma repetição tripla da santidade de Deus, é utilizada para enfatizar a integralidade e estabilidade divina. No antigo judaísmo, o número 3 simbolizava completude, e ao proclamar a santidade de Deus 3 vezes, reconhecemos sua natureza eterna como o começo, meio e fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre, assim como Jesus Cristo, que é imutável em sua natureza divina. A perfeição divina de Deus se manifesta na Santíssima Trindade, composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. A total e suprema santidade de Deus é incomparável a qualquer coisa ou pessoa. Ao contemplarmos essas imagens vívidas do trono de Deus, o que podemos aplicar em nossas vidas hoje? Em primeiro lugar, é importante compreender que Deus continua ativo. É um equívoco pensar que, depois de criar o mundo, ele se acomodou e deixou tudo seguir seu curso sem se envolver. Deus está sentado em seu trono e, contrariamente à crença popular, ele não está dormindo ou inativo. Sua atividade não cessou. Ele não apenas está ciente do que está acontecendo, mas também está ativamente envolvido. Os trovões e os relâmpagos que emanam de seu trono simbolizam o exercício de sua autoridade e o envio de julgamentos por todo o mundo. Contemple o Senhor em toda a sua glória, como está escrito em Isaías 66. O próprio Senhor declara: "O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que tipo de casa vocês me construiriam? Em relação a todas essas coisas, minha mão as fez, e todas elas são minhas." Reconheçamos, então, a grandiosidade do Senhor e compreendamos o que Ele requer de seu povo, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele exige submissão de nós, um coração humilde e contrito, que tremem diante de sua palavra e honram seus mandamentos. Fiquemos impressionados com a glória do Senhor e compreendamos sua soberania. Entendamos que Ele é o Criador de tudo, e todas as coisas estão em suas mãos. Nada que possamos construir ou oferecer se compara à sua majestade. Em terceiro lugar, devemos considerar a grandeza de Deus. Devemos colocar todos os detalhes em perspectiva, reconhecendo que eles existem para revelar a grandiosidade da corte divina e, consequentemente, a grandeza do próprio Deus. Essa perspectiva nos permite enxergar um contraste impressionante com a pretensão do poder terreno e arrogante. O texto nos convida à adoração, hoje, da mesma forma que foi proclamado em Éfeso. Ele nos encoraja a abandonar o medo da grandeza humana, que desvanece diante da majestade do Deus eterno, com quem nos tornamos íntimos por sua graça e amor. Somos convidados a louvar. A forma como esses seres celestiais adoram nos inspira a oferecer nosso próprio louvor, de maneira semelhante. A adoração que se concentra na dignidade de Deus, em seu caráter e em suas obras, nos permite ter um vislumbre do céu mesmo nesta vida presente. Como está escrito no Salmo 152, louvem-no pelos seus atos poderosos, louvem-no conforme a abundância de sua grandeza. A adoração também nos recorda que, independentemente de nossa vocação ou talentos, todos os cristãos são chamados a ser adoradores de Deus. Nossa devoção a Deus deve sempre crescer. Os serafins também servem ao Senhor e desempenham o papel de agentes de purificação, como vimos na purificação dos pecados de Isaías antes de ele iniciar seu ministério profético. Embora Deus tenha criado os serafins como seres sem pecado, devemos ter cuidado para não confundi-los com Deus. O fato de os serafins cobrirem seus rostos diante da luz deslumbrante da presença divina demonstra o quão insignificante é a natureza imaculada deles em comparação com a transcendente pureza do Senhor. Espero que esta explicação tenha sido útil para você. Se você gostou deste conteúdo e deseja receber mais informações e reflexões inspiradoras, não deixe de se inscrever no nosso canal. Assim, você ficará atualizado com os próximos vídeos e poderá aprofundar seu conhecimento espiritual.